Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos nessa série chamada Ser Amor. Uma igreja que acolhe, que discipula e que envia. O pastor Fábio começou o primeiro capítulo no domingo passado e nós aprendemos sobre esse verdadeiro acolhimento, que é facilitar esse caminho até Jesus, levar as pessoas até Jesus. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre o acolhimento que a gente faz sendo igreja em qualquer lugar e principalmente quando nós abrimos as nossas casas e somos casa, somos abraço, somos acolhida em todo lugar. Não só acolher num espaço como esse de celebração, um espaço religioso em que nós separamos um dia na semana para estar aqui e receber pessoas que nos visitam, mas também receber em nossas casas, transformar as nossas casas, a mesa da nossa casa, num lugar de acolhida, num lugar onde há a presença do Cristo vivo e ressurreto. Eu quero falar para você que está me ouvindo aqui presente, me assistindo, nesta mensagem, e desafiar você que talvez ainda não tenha essa prática de ter um pequeno grupo na sua casa, de viver essa experiência do pequeno grupo, o grupo que nós chamamos aqui de pequeno grupo, mas essa experiência do encontro na sua casa, em que nós oramos, em que nós falamos sobre nossa fé, sobre a nossa caminhada com Cristo. Eu quero desafiar você a pensar sobre isso. Eu quero desafiar você a mudar a sua cabeça de maneira que ela torne urgente essa necessidade de pertencer a este encontro precioso. Para isso eu quero começar lendo com vocês a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 14. Evangelho segundo João 14. Eu quero ler a partir do versículo 12. João 14, versículo 12. Diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por este tempo. Fala conosco. Como falou hoje pela manhã, Teu Santo Espírito ministre no nosso interior. Traga toda a responsabilidade que este texto e as Tuas palavras trazem para dentro de nós, para a nossa comunidade, em nome de Jesus. Amém. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de uma brincadeira que chamava Você Sabia? Eu sempre fui muito curioso, ainda sou, e então eu gostava muito quando a gente brincava, você sabia? E aí tem sempre uma curiosidade disso, né? Eu queria começar o meu sermão com alguns desses você sabia. Uma pergunta para vocês. Você sabia que foi apenas no ano de 190 depois de Cristo, da nossa era, que a palavra grega, eclesia, que nós traduzimos como igreja, foi pela primeira vez utilizada para se referir a um lugar de reunião dos cristãos? Você sabia que esse lugar de reunião dos cristãos era uma casa e não um templo? Já que os templos cristãos surgiram apenas no século IV, após a conversão de Constantino, o imperador? Você sabia que os cristãos não chamavam seus lugares de reuniões de templos até pelo menos o século V? Você sabia também que o primeiro templo cristão começou a ser construído pelo imperador Constantino sob a influência de sua mãe, Helena, que mais tarde se chamaria Santa Helena, somente no ano de 327 depois de Cristo, de nossa era,
às custas de recursos públicos, e que a arquitetura desse templo seguia o modelo das basílicas que eram as sedes governamentais da Grécia e, posteriormente, de Roma e dos templos pagãos da Síria. Você sabia também que as basílicas cristãs foram construídas com uma plataforma elevada, como essa aqui, acima do nível da congregação, e nessa plataforma figurava o altar, e à frente do altar, a cadeira do bispo, e a cadeira do bispo era chamada de cátedra. Você sabia que o termo ex-cátedra significa desde o trono, numa alusão ao trono do juiz romano, e por conseguinte o trono ou a cadeira do bispo era o lugar mais privilegiado e honroso do templo? Que o bispo pregava sentado, posicionado, de tal maneira que o sol refletia em sua face. Porque Constantino, o imperador, mesmo depois da sua conversão ao cristianismo, jamais deixou de ser um adorador do sol. Você sabia que o atual modelo hierárquico do cristianismo, que distingue clero e laicato, ou seja, clero e leigos, ou seja, religiosos como eu, o Fábio, o Cirilo e o Alain, que somos assalariados da religião, e vocês que são voluntários, essa distinção, essa hierarquia, que essa cultura de hierarquia teve origem, ou no mínimo foi profundamente afetada pela arquitetura original dos templos do período de Constantino. Porque todos os domingos que você vai na igreja e sempre tem um pastor falando agora, como eu, e vocês ouvindo, isso é uma reunião da religião cristã e é de se deduzir, mesmo que de maneira errada, que no contexto de nossa religião, os pastores estão acima de você. Devemos isso a Constantino. E você sabia que Jesus não fundou o cristianismo, que na verdade Jesus não fundou uma religião, inclusive, e que o que nós chamamos de cristianismo é uma construção religiosa humana feita pelos seguidores de Jesus, inclusive eu e você, ao longo desses 2000 anos de história. E você sabia que o que nós chamamos hoje de cristianismo está profundamente afetado, pelo menos por 3 grandes eras. A primeira delas, era de Constantino, a segunda, era da Reforma Protestante, e a terceira, o que os historiadores chamam de era dos avivamentos, especialmente o da Inglaterra com John Wesley e nos Estados Unidos com Charles Finney. E que é praticamente impossível identificar a distância que existe entre o que Jesus idealizou e imaginou originariamente e aquilo que depois de quase 2000 anos nós chamamos de cristianismo. Ufa! Você sabia disso tudo? Você deveria vir no Farol às 9 horas da manhã, no CBD, que você saberia tudo isso. Em março, aguardem as matrículas. Mas também que nós temos um livro, por exemplo, na nossa Bíblia, que relata os primeiros movimentos dos cristãos, que vai falar sobre como tudo começou lá atrás, esse movimento que chega até hoje aqui, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que os teólogos gostam de chamar de Atos do Espírito Santo, que é escrito por Lucas. E que Lucas, que escreveu Atos, também é o evangelista que escreveu o Evangelho de Lucas. E que Lucas e Atos eram também um livro só, que somente 150 anos depois de Cristo foram separados. O que aconteceu para que depois de 50 anos Lucas resolvesse escrever sobre Jesus novamente e sobre os atos do Espírito Santo no meio do seu povo? Depois que Jesus já tinha assunto aos céus, Lucas resolve relatar, fazer um relato minucioso sobre tudo o que aconteceu depois desse período. Porque havia uma sensação de que Jesus era um falso Messias, que a gente seguiu o cara errado, nós estamos frustrados. Esse era o clima do tempo. Porque no ano 70 da era cristã, o imperador general Titus Flávio pôs abaixo o templo de Jerusalém, esmagou uma revolta judaica na qual morreu 1 milhão de judeus. O exército romano matou na Palestina mais de 1 milhão de judeus e destruiu o templo em Jerusalém. No ano 70 também, o templo está destruído, o povo foi massacrado, um tirano oprimiu a nação eleita para ser sal, luz sobre todas as nações, e isso tudo depois da vinda do Messias, do advento do Messias.
Então, o clima não era bom, pessoal. Enquanto estamos perdendo guerras, faz parte da guerra. Esse era o dito o judeu. Mas quando o Messias vier, jamais perderemos. Mas Titus Flávio, o imperador romano, não concordou com essa esperança messiânica e matou o povo. O Messias que eles esperavam morre. Jesus morre sem falar nada. Ensina sobre um reino que não é desse mundo, frustrando os planos militares de alguns discípulos de Jesus, que achavam que o Messias Jesus era para depor o imperador romano e que César cairia diante de Jesus, e Jesus então assumiria o império agora. Ensina sobre esse reino, mas não é desse mundo, e que devemos amar o inimigo, não matá-lo. E que o rei morre, e que seus seguidores viram comida de leão depois. 50 anos depois da ascensão de Jesus, havia uma frustração apocalíptica, deu tudo errado. Eles tinham certeza de que Jesus ia voltar logo. Era a esperança para o fim do mundo deles. E por que eles tinham essa certeza? Porque Jesus fala. A gente lê o relato de Mateus capítulo 16, Jesus dizendo assim: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Só que aí o tempo foi passando. E aí morreu o povo do coro, morreu o diácono, morreu o irmão da recepção, morreu o voluntário de estacionamento, e Jesus não voltou ainda. Vai morrer na geração, vai vir de outra geração, e está acabando a geração que disse que ia ficar, mas está morrendo. Será que Jesus não foi mais um fake? Em Israel, inclusive, até hoje, as pessoas lidam com loucos, né? Que acham que são o Messias. Isso vem dessa época. Quando Jesus surge como Messias, não era a primeira vez que alguém se dizia Messias. Havia alguns que diziam, eu sou o Messias. Havia essa história, né? Inclusive, tem clínicas especializadas em Israel para isso. Então, se instaurou a dúvida. E nós continuamos querendo saber o que Jesus realmente ensinou. Aí veio Lucas e falou, então tá bom. Vocês estão se perdendo aí no tempo. Passou-se muito tempo que Jesus foi embora. Então é hora de eu relembrar de vocês algumas coisas importantes. Olha só o que ele disse. Fez uma pesquisa. Estudou lá como que foi. Porque Lucas não estava junto com os dois. Então ele precisou fazer uma pesquisa legal. Entrevistou. Foi atrás. Viu o que aconteceu. Escreveu o evangelho. E ele começa Atos dizendo o quê? Olha, eu comecei a dizer para você, comecei a fazer e a ensinar tudo que Jesus fez. Agora, está em Atos capítulo 1, agora eu vou contar mais um pouco do que Jesus continua fazendo. Ou seja, Lucas está dizendo o seguinte, Jesus está vivo. Jesus subiu aos céus, mas deixou com a gente um conselheiro, o Espírito da Verdade. Está com a gente. E ele continua fazendo. E está aqui os atos dele. Não desanimem. Começa Lucas 1, capítulo 1, versículo 1, e vai até Atos, capítulo 28. Qual é a mensagem de Lucas para os seguidores de Jesus para o fim do mundo? Que Jesus está vivo. Essa era a grande preocupação dos apóstolos, dizer que Jesus Cristo está vivo e que a sua atuação no mundo está se espalhando no mundo como água, como um rio. Lucas está trazendo à memória aquilo que era necessário, aquilo que foi dito pelo próprio Cristo para os seus discípulos da época, e que diz para a gente hoje. Eu não sei que mundo, como era o mundo, de fato e em detalhes da época de Cristo, e como esse mundo foi sofrendo alterações. Passaram-se muitos anos, até chegar ao que estamos hoje. O lance é que as nossas frustrações vão se acumulando quando o tempo passa. Parece que o tempo vai baixando, vai mudando o nosso coração, inclusive. Parece que a gente vai desanimando, vai perdendo e vai se esquecendo do que foi dito. Lucas viu isso e fez o trabalho dele. E por isso é importante a gente parar e lembrar o que Jesus nos disse, o que Jesus nos está nos ensinando. Então nós lemos o texto de João, porque isso é importante. Isso vocês não podem esquecer. O quê? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado.
Não se esqueçam disso. E não só as obras que eu tenho realizado, mas obras maiores ainda. Porque eu estou indo para o Pai. Esse contexto é um contexto já meio desesperador. Imagina que você passa 3 anos ali, mais ou menos, com Jesus, o Messias, o próprio Deus. E aí ele vira para você e falou assim, ó, esse momento aqui, tá? A última ceia, na mesa. Olha, acabou, eu vou morrer. Eu estou indo. Mas eu vou ressuscitar. Aí os discípulos, peraí, o que está acontecendo? Não, Jesus, está muito cedo ainda esse negócio. Como você vai? Aí um fala, não, me leva com você. Não, calma aí, para onde eu vou, você não tem como ir, você tem que ficar. Não, peraí, Jesus, então me fala aí o que a gente tem que fazer. Qual o caminho que a gente tem que tomar? Eu sou o caminho. Não, peraí, Jesus, mas olha só, me mostra Deus então. Mas você está comigo esse tempo todo e não viu ao Pai? E aí começa a se instaurar aquela confusão que muito própria nossa. A ansiedade começa a bater, a gente começa a querer falar, não, peraí, o que a gente vai fazer agora? A gente não está pronto ainda, Jesus. Não está pronto para seguir esse plano ainda, esse negócio de igreja que você falou, está faltando muita coisa, a gente precisa aprender. Ele falou, calma, eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade. Eu estou indo para o Pai, e eu farei que vocês pedirem no meu nome. Falem comigo. Eu farei o que vocês pedirem, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. E se vocês me amam, vão obedecer os meus mandamentos, esses que eu ensinei para vocês, esses que eu passei esse tempo ensinando. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um conselheiro, outro conselheiro, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vai estar com vocês. Vocês não vão estar sozinhos. O mundo não vai recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas os meus, esses vão ver. Vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. O mundo não verá mais a Jesus. Vocês, porém, me verão, porque eu estou vivo, e vocês também viverão. Vocês conseguem perceber a profundidade disso? Ele está dizendo assim, o mundo não vai me ver mais, não vai me enxergar mais, essa esperança que vocês estão tendo. Mas vocês vão me ver, porque vocês sabem que eu vou estar em vocês. E a vida que eu tenho vai ser viva em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse quem me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Pulei bastante. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, porque eu vivo, vocês também verão. Naquele dia eles compreenderão que o quê? Que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim, e eu estou em quem? Em vocês, em nós. O mesmo Deus que encarnou Jesus de Nazaré, encarnou em nós, seus seguidores. Quando a gente fala assim, olha, eu preciso levar essa pessoa a Jesus, para onde nós estamos levando essa pessoa? Para onde eu vou levar essa pessoa? Para onde eu estou encaminhando essa pessoa? Aonde essa pessoa vai ser bem acolhida por Jesus? Aonde eu vou facilitar o caminho para Jesus dessa pessoa? Aonde essa pessoa vai ter um encontro real com Jesus, meus irmãos? Na Avenida Andrade Neves, 1848? No trabalho? Na sua casa? Aonde você estiver, meu irmão. Aonde nós estivermos. Porque Cristo está em nós. É em nós. E se eu estiver aqui, eu sou Jesus com Ele aqui. E Ele precisa ver Jesus em mim aqui. E eu vou acolher Ele aqui como Jesus o acolheu. Como Jesus me acolheu. Eu vou fazer como Jesus mandou eu fazer. Porque é assim que funciona. Porque Cristo está em nós. E essa é a grande novidade, a grande notícia do Evangelho, que Jesus está em nós. Ele não está num lugar, num quarto, ele não mora aqui nos fundos. Não mora, né, Márcio? Já procurou? Ele não está aqui. Ele não mora na galeria, na sala escondida, ele não está num lugar aqui. Isso aqui é um prédio. Ele mora, ele escolheu habitar em corações humanos,
no meio do seu povo, e ele deu o nome desse povo de igreja. E essa igreja, quando reunida, manifesta a presença viva e ressurreta do Cristo. Então, para a gente facilitar esse caminho, a gente precisa ser esses Cristos para eles. E como que a gente é esses Cristos? A gente precisa obedecer a Deus, fazer o que Ele manda. E o que Ele manda fazer? Ele manda a gente amar em todo tempo. Ele manda a gente ter graça e misericórdia, perdoar e pedir perdão. Ele manda a gente abraçar e acolher. Ele manda a gente ser o toque da mão dEle, o olhar que Ele tem. Ele manda a gente servir. Ele manda a gente se entregar pelo outro. E aí a gente está abrindo caminho para que a pessoa encontre Jesus, não encontre o Rodrigo. Às vezes o Rodrigo está cheio de preconceito, tem dificuldade de se relacionar com aquela pessoa, mas eu preciso abrir o meu coração e deixar que Jesus se manifeste. Rodrigo, não é a sua vez agora. Agora é a vez do Espírito da verdade, do Cristo que está em mim, falar. Então eu quero ser sua mão, Jesus. Eu quero ser o seu abraço, eu quero ser o seu olhar, use as minhas palavras. Use o meu serviço, use o que eu tenho, Senhor, para acolher essa pessoa. Use a minha casa, use a sala da minha casa, use a mesa do meu jantar, da mesa de jantar. Use a conversa, o café, use a comida, use a minha vida, Senhor. Facilite o caminho. Já não adoramos como os cultistas pagãos, como se adora um ídolo. Nós não podemos transformar Jesus num ídolo, olhando para Jesus fora de nós. Toda vez que eu falo que eu vou em um lugar encontrar Jesus, eu estou indo para um ídolo. Eu vou lá celebrar Jesus em nós, com nossos irmãos, em comunidade. Eu vou celebrar Jesus na minha casa, em comunidade, dentro de nós, através de nós. Ele não é um ídolo para a gente adorar em algum lugar. Ele não é um ser que a gente clama para vir aqui, Ele está no meio de nós. Por isso que Jesus manda a gente adorar em espírito e em verdade. Porque quando adoramos em espírito e em verdade a Jesus, quando obedecemos e fazemos sua vontade, obedecer e fazer a sua vontade é muito mais do que um conjunto de regras morais, de ser perfeito moralmente falando. É ser inteiro na presença de Deus. É servir, é se entregar, é amar, é transformar através de gestos que são contra a lógica do que se diz para fazer. O C.S. Lewis vai dizer que a pior coisa que a maldade pode fazer com o ser humano é transformá-lo num malvado. Portanto, o seguidor de Jesus faz o que quando a maldade chega? Transforma ela em bondade. Por isso que nós retribuímos o mal com o bem. É assim que Jesus ensinou. Agostinho vai dizer que Deus me é mais íntimo do que eu a mim mesmo, ou seja, está entranhado. Ninguém, nenhum ser humano, nenhuma religião ousou dizer que Jesus Cristo disse que está em nós. Como o Criador do universo, o Filho de Deus, habita em nós. Por isso Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Cristo está em nós. Os seguidores de Jesus, 2000 anos depois, somos a presença de Jesus Cristo no mundo. É isso que Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, Cristo em vocês, a esperança da glória. A esperança deste mundo está nesse conjunto de pessoas que reconheceram o Cristo como seu Senhor e que carregam dentro de si essa mensagem de esperança e a pessoa, a vida de Cristo. Em Jesus a religião acaba, porque Deus deixa de ser buscado lá, no trono, distante, na cátedra, mas Deus agora é derramado sobre toda a carne. Agora já não vivemos mais de religião, vivemos a vida de Cristo. E fazemos da religião uma ferramenta para vivermos a vida de Cristo. O mundo mudou, meus irmãos.
Saímos de uma realidade de 2000 anos atrás e chegamos hoje aqui onde estamos. E como nós fazemos de tudo que nos foi deixado pela história, pelas circunstâncias da vida, como este lugar, esta sede, onde nós acolhemos e celebramos a Jesus, e fazemos disso tudo aqui, sem nos esquecermos, sem passarmos pela frustração do tempo e nos esquecermos da essência de Deus, da essência da igreja de Jesus. Como nós fazemos isso? O que cabe a mim e a você como responsabilidade, como discípulos de Jesus que carregam o Cristo vivo dentro de nós e através de nós? Nós precisamos fazer esse exercício. Quando Lucas olhou a realidade dos discípulos da época e do movimento cristão, ele falou, preciso fazer alguma coisa. Ele foi lá e escreveu. E nós, o que nós estamos fazendo aqui? Quando a gente para e olha para a realidade, cada vez cidades maiores, cidades de 1,5 milhão de habitantes para mais, aqui 1,5 milhão, estamos falando de Campinas, São Paulo, capital, centros urbanos, megalópolis. Como que a gente faz agora? Como que a gente tira as pessoas de dentro de casa, home office, portões, muros fechados, como a gente consegue fazer o nosso ajuntamento, o movimento da comunhão, como que a gente faz você que está nos assistindo vir para cá, sentar no nosso meio, e não só isso, viver a comunhão da igreja, o relacionamento, porque o domingo é muito simples, nós sentamos na cadeira, ouvimos o pastor falando lá do alto do palco, que já foi chamado de altar, de cátedra, de um monte de coisa, e depois vamos embora. Aonde nós manifestamos a transformação do amor, do poder, da comunhão, do Espírito Santo, do Cristo vivo e ressurreto. Aonde? Que lugar é esse? Bom, nós escolhemos os grupos pequenos. Nós chamamos, inclusive, de grupos pequenos, mas estamos chamando de pequenos grupos a reunião nas casas. Essa reunião nas casas que começou a igreja, que deu origem à igreja. E sempre que a gente fala da importância de pequenos grupos e a necessidade de ser fortemente impactado com outros cristãos e com a Bíblia, as pessoas perguntam, se pequenos grupos são essenciais para o crescimento espiritual, um ministério saudável, por que não é mencionado no Novo Testamento? Ou melhor, por que Jesus não ordenou isso? E a resposta é que os pequenos grupos não eram necessários. Eles não eram. Por que eles não eram necessários? Porque quando o Novo Testamento foi escrito, a igreja típica era tão pequena que a essência consistia em um pequeno grupo. Quase todas as igrejas do Novo Testamento se encontravam numa casa. Todos os valores e benefícios que um pequeno grupo traz, eles já tinham no lugar. Algumas pessoas apontam para isso e afirmam que uma pequena igreja, então, é, portanto, inerente melhor, mais eficaz, mais bíblica. Alguns chegam ao ponto de pedir o retorno das igrejas domésticas, como a única maneira de retornar ao cristianismo do Novo Testamento. O raciocínio dessas pessoas é mais ou menos assim: se fosse bom o suficiente para os apóstolos do Novo Testamento, deveria ser bom o suficiente para nós. Mas o argumento deles carrega uma falha fatal. Porque é a suposição de que as igrejas do Novo Testamento permaneceram pequenas e se encontraram nos lares como uma estratégia ministerial. Em outras palavras, os apóstolos fizeram isso porque achavam que era a melhor maneira de fazer a igreja. Mas, na verdade, é que eles não tinham outra maneira, não tinham outra escolha. Era isso ou isso na época deles. Não tinha automóvel, transporte público, coletivo. Tudo na cultura era pequeno, de vizinhança. Não foi uma opção melhor, foi a única opção deles. Fora que a igreja primitiva era muitas vezes uma minoria perseguida, sem posição social, sem riqueza ou capacidade de construir, possuir uma sala de reuniões. Portanto, não deveria ser surpresa para ninguém que a maioria das igrejas do Novo Testamento se reuniam em lares. E mais tarde, em catacumbas. Olha que doido. Imagina, uma reunião em catacumbas. Era o que acontecia na época com a perseguição. Os crentes se reuniam no cemitério. Imagina as pessoas passando, olhando. Gente, que povo esquisito lá, mexendo com caveira, ai. Né? Nós já fomos esse povo, viu, gente?
Você hoje passa aí julgando, nós já fomos julgados também, nós estávamos na catacumba. E olha que o cemitério da época era muito pior do que o de hoje. Ficava exposto, assim, os ossos, assim, ó, tudo lá, e a gente lá louvando a Deus. Eu vou construir... Ai, uma caveira. Né? Era tipo assim, catacumba. Lugar que judeu considerava impuro. E os crentes estavam lá. Sabia que estava ali, era um lugar bom, que você podia cantar, falar alto, porque ninguém estava perto. Mas nós não vivemos mais nesse mundo e já não vivemos nesse mundo por séculos. Ao longo da história, a igreja continuou a se transformar e a assumir novas formas, mesmo permanecendo fiel à sua essência. Deus sempre levantava alguma forma de falar, vocês podem ser o que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, mas pelo amor de Deus, lembre-se do alicerce, lembre-se da base, lembre-se do que é realmente a igreja de Jesus. O resto é ferramenta, é método. O resto é adorno, é estética. Usem a tecnologia, as luzes, o palco. Usem beca, não usem beca. Usem roupa, tudo com a mesma paleta de cor, não usem. Isso é perfumaria. Use, pode usar. Mas pelo amor de Deus, não fujam dos afetos entranháveis, onde a manifestação do Espírito de Deus e do Cristo vivo e ressurreto acontece e transforma e muda e cura e enche de significado e relevância os encontros. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, não vai acontecer, raramente vai acontecer numa reunião de celebração como essa. Isso vai acontecer nas casas. Isso vai acontecer na mesa, porque é onde Jesus partiu o pão, é onde a gente olha no olho, é onde a gente fala, pede oração, é onde o irmão sabe o que eu estou sofrendo, é onde o irmão chora comigo, com o meu choro, e sorri o meu sorriso, e me abraça, é onde eu sei o nome de todas as pessoas que estão lá. Aqui nós fazemos festa, nós celebramos em comunidade, nós oramos coletivamente pela igreja, pelo movimento que se alastra pela cidade de Campinas, para a glória de Deus. Aqui nós unimos nossas forças para alcançar cada vez mais a cidade. E isso que nós temos que fazer. Os nossos cultos nos lares invadem a nossa semana. As pessoas perguntam, eu quero culto de quinta, de quarta, de terça. Vá para a sua casa e monte o seu culto a Deus lá, num encontro precioso com Jesus, com o seu irmão. Porque Cristo está em nós e essa é a esperança da glória da igreja de Jesus. A religião não pode mover o seu coração, a vida de Cristo sim. E a vida de Cristo nos move, e não usa a religião em favor dele. Então nós temos sede, aleluia pela sede, graças a Deus, telhado, ótimo, e nós vamos usar isso como benefício para nós. É um auditório, não é um templo, é um palco, não é um altar. Por quê? Porque o templo é o teu corpo, e o altar é o teu coração, e Cristo está lá, e se manifesta poderosamente, misteriosamente, misticamente, quando nos juntamos. Aqui, em celebração, quando erguemos nossas mãos, quando aplaudimos, estamos felizes, porque durante a semana, todos os dias das nossas vidas, nós estamos recebendo nas nossas casas, no trabalho, a presença curadora, poderosa do encontro com Jesus na vida do outro. Enquanto isso, faz sentido, então, estruturar nossas igrejas e ministérios modernos de uma maneira que melhor se adapte como nós, como indivíduos, crescemos espiritualmente. Então, Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele. Nos chamou para estar com Ele. Isso é igreja. A igreja é chamada para ser comunidade. A igreja é o lugar de desenvolver os relacionamentos. A igreja é o lugar de adoração, onde cumprimos e fazemos a vontade de Deus, amamos, partilhamos. Infelizmente, nós categorizamos a igreja só e tão somente como operação evangelística. Igreja não salva ninguém, meus irmãos. Igreja não foi feita para salvar ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo de Deus. Nós não viemos à igreja para ser salvo em Jesus Cristo. Nós viemos à igreja pela comunhão e pela celebração.
Ah, pastor, mas não tem salvação? Tem, mas é o Espírito que salva. É a manifestação do Espírito aqui dentro, na comunhão dos santos. Igreja é comunhão, é relação, é adoração. E aí, sim, salva de você mesmo. Salva de você mesmo, da sua vontade de ficar isolado, de não se envolver com ninguém. Tenho preconceito para confessar para os irmãos. Pessoas que falam que vêm para a igreja por causa de Jesus e não por causa das pessoas. Tenho preconceito. Se você vem para a igreja por causa de Jesus e não por causa das pessoas, fique em casa. Porque a igreja é pessoas. E Jesus te mandou para a igreja por causa de pessoas. Porque você precisa de pessoas. E às vezes a gente precisa de pessoas, a gente está ranzinhos às vezes. Está chato. Aí Jesus, você está chato, sabia? Você está muito chato, Rodrigo. Esses dias ele falou para mim isso. Rodrigo, você está muito chato. Você precisa de viver mais comunhão, aprender mais. Hoje você está muito ranzinho, egocêntrico. E é isso, o Espírito Santo faz isso com a gente. Joga a gente no espelho e fala assim, olha só, seu egoísta. Aí eu falei, é verdade. Porque a igreja é para isso, é para confrontar a gente, quebrar a gente no meio nesse sentido. E fazer que a gente olhe e fale assim, eu preciso do outro. Eu não sou ninguém sozinho. Eu preciso do outro, preciso do irmão lá, preciso disso. Preciso que discordem de mim. Preciso que falem que eu estou errado. Precisamos. E esse movimento, desse sopro transformador de Deus na igreja, é a cura de Deus para nós. Acolher é levar pessoas até Jesus. E o Jesus se manifesta nos nossos encontros, porque Jesus está em nós e através de nós. E a gente manifesta isso dando testemunho da sua presença. E como a gente dá testemunho? A gente dá testemunho contando o que Jesus fez na nossa vida. A gente dá testemunho se relacionando com as pessoas. A gente só se relaciona com as pessoas conversando com elas. Não é assim? E a gente vai conversar onde? Aqui, quando vocês estão me olhando? Não, a gente vai conversar nas casas, na mesa, tomando um bom café, tomando um copo de água, um suco, comendo um bolo. Não é? Hoje o seu Ismael falou para mim na saída ali do culto da manhã, Rodrigo, você esqueceu de falar uma coisa. Eu falei o quê? Que o combustível do pequeno grupo é a comida. E é verdade. É verdade. Jesus já ensinou isso para a gente. Nós precisamos sentar na mesa, nós precisamos olhar nos olhos. A gente precisa ouvir o outro. Aqui a gente aprende. A gente ouve, a gente aprende, a gente cresce espiritualmente. A gente celebra, a gente canta junto, a gente ora junto, a gente planeja junto. E quando a gente dispersa, segunda, terça, quarta, quinta, cada dia, meu sonho é que tenha muitos PGs durante a semana. As pessoas falam, tem culto nessa igreja na semana? Tem um monte. Mas esses cultos durante a semana é diferente. Você precisa experimentar. Já tem bastante, viu? Hoje de manhã nós botamos todos os líderes de pequenos grupos aqui na frente, oramos por eles. Tem bastante. Nós queremos ser essa igreja cheia de encontros com Jesus. As pessoas vão perguntar, qual dia é o dia que vocês celebram a Jesus? A gente fala, todos. Todos os dias. Mas por que vocês não têm um dia sagrado? Não. Todos os dias são sagrados. Por quê? Porque Jesus é o dono de todos os nossos dias. Amém? Isso é igreja, irmãos. Nós podemos fazer uma infinidade de possibilidades com aquilo que Deus tem nos dado e com a tecnologia que nós criamos e estamos vivendo num mundo assim. Mas não podemos deixar que os afetos, a simplicidade dos encontros se perca, porque senão a gente esquece porque a gente está sentando nesses bancos aqui. E aí a gente começa a dar testemunho para as pessoas que não conhecem a Jesus, de que aonde está Jesus e que Jesus é palpável. Eu posso tocar em Jesus. Porque quando eu vou numa casa, eu encontro um monte de Jesus lá. Minha vida está uma bagunça, de repente eu vou para o encontro dessa casa, que eu fui convidado, e lá eu vejo, eu testemunho aquilo que eu coloquei como exemplo, que Tertuliano, que era um teólogo do primeiro século, chamado os Pais da Igreja, relata
para um pagão amigo dele, o Diagoneto. Ele diz assim, o Diagoneto vira para ele e fala assim, vê como eles se amam. E aí o Tertuliano escreve uma carta para ele, sobre um testemunho do que os cristãos davam naquela época. E eu separei aqui para ler para vocês. É um relato estarrecido, escrito há mais de 1000 anos, para um pagão. Que ele desenha o que fazia dos cristãos um povo tão capaz de mudar o mundo com o encontro nas casas, mediante a mudança do nosso coração. Ele diz assim, os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estrangeiras, outros idiomas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles. Nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam, como outros, nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e a cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa do pão, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas com integridade, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros. Os gregos os perseguem. E quem os odeia não sabe dizer o motivo desse ódio. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, os cristãos por todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não pertencem ao mundo. A alma é invisível, está contida no corpo, visível. Os cristãos são visíveis no mundo, mas sua religião é invisível. A carne odeia e combate a alma, mesmo não tendo recebido dela nenhuma ofensa, porque a alma impede de gozar os prazeres mundanos. Embora não tenha recebido injustiça por parte dos cristãos, o mundo os odeia, porque eles se opõem aos seus prazeres desordenados. A alma ama a carne e os membros que a odeiam. Os cristãos também amam aqueles que os odeiam. A alma está contida no corpo, mas é ela que sustenta o corpo. Os cristãos estão no mundo, como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita em uma tenda mortal. Os cristãos também habitam, como estrangeiros, em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus. Maltratada no comer e no beber, a alma se aprimora. Também os cristãos, maltratados, se multiplicam mais a cada dia. Esta é a posição que Deus lhes determinou, e a eles não é lícito rejeitá-la. As nossas casas têm de dar esse testemunho. Vejam como se amam. Vejam como se amam. Quando os nossos lares, os nossos encontros nas casas derem esse testemunho, cada vez mais e cada vez em maior número, nós estamos mudando o mundo. Nós estamos transformando a vida de pessoas. Pelo simples fato de amá-las como o mundo não sabe amá-las. Porque foi assim que nós chegamos até Jesus.
E é assim que nós faremos com as pessoas. Levaremos elas até Jesus, entregando a nossa vida para elas. E isso resgata a fala que Jesus nos traz. Façam isso. Obedeçam, façam minha vontade. Vocês não me amam? Eu sei que vocês me amam. E quando fizerem as suas obras, vocês farão obras maiores do que as minhas. É só pedir, eu vou estar lá para glorificar a Deus. E prestem atenção, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês terão o Espírito da verdade dentro de vocês. E eu estarei com vocês. Assim como vocês estarão em mim. Nossas casas precisam desse encontro com Jesus. As pessoas precisam desse encontro com Jesus. Elas podem nos encontrar aqui, mas elas vão precisar experimentar a mesa do encontro em cada grupo pequeno que a gente tiver. O que a gente é, meus irmãos? Nós somos um monte de banco empoeirado na igreja? Nós somos paredes frias? Ou nós somos o abraço profundo de Jesus Cristo? Nós somos uma religião cheia de dogmas e doutrinas? Ou nós somos a alma, como foi dito aqui no texto? Há uma missão nossa aqui. Fazer parte, pertencer a uma igreja, significa estar no coração, na alma entranhável, onde acontece esse encontro com Jesus. O que você faz com a igreja? Você é a igreja ou você vai à igreja? Se você é a igreja, eu convido você a não adiar esse projeto de sentar à mesa com seus irmãos dessa igreja. Dessa igreja que você diz que é a igreja. Ah, pastor, eu sou igreja. Então onde estão os teus irmãos, as tuas irmãs, que são igreja contigo? Em qual casa eles se encontram? Em qual mesa eles se assentam? Aonde partilham pão? Cadê? Onde eu posso tocar? Onde eu posso ver teu testemunho? Onde eu posso ver teu testemunho? Ou você é um crente que vai à igreja? Ah, eu vou à igreja. Eu vou à igreja. Você pode continuar indo à igreja, como um endereço, como um local. Mas lembre-se, Jesus não nos chamou para ir à igreja. Jesus nos chamou para ser igreja. E ser igreja envolve essa disposição, estarmos juntos, nos unirmos em torno de uma mesa, numa casa, olhando nos olhos, vivendo todos os dias esses afetos, esses encontros. Eles forjam o nosso caráter, eles mudam o nosso ser, eles fazem com que a gente observe Deus nos pequenos detalhes. Não é sobre práticas religiosas. É sobre uma vida transformada, um coração transformado. Isso muda o mundo. Não são templos com tudo da tecnologia mais bonita, estética, não. Eles podem servir. Mas se é só isso, falta encontro. Falta mesa. Falta alma. Cristo em nós, a esperança da glória. Aí sim, as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer assim: quem são esses? Vejam como eles se amam. Vejam como eles amam. Veja a capacidade deles de amar. Esse povo é diferente. E aí, como Jesus fala, eles vão glorificar a Deus, porque encontraram Jesus, graças ao testemunho claro e nítido da presença do Cristo, num monte de lugares que a gente espalhou por aí, que são igreja de Jesus, as nossas casas. É isso que você quer, ser igreja?
Fale isso com Deus. E não só fale com Deus. Procure a gente. A gente tem um monte de jeitos e maneiras para facilitar isso para você. Venha ser igreja. Venha ser igreja. Pare de ser um banco. Pare de ser uma parede. Pare de ser um item religioso. Seja a igreja de Jesus. Faça parte desse movimento. Não um movimento religioso, dogmático. Um movimento que muda o mundo de fato. Que abraça as pessoas, que acolhe. Que é o próprio Cristo. Em nome de Jesus. Amém.